Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar duas receitas bem completas aqui para vocês. Nós vamos fazer um pão, vou mostrar todos os detalhes passo a passo para você conseguir reproduzir esse pão aí na sua casa também. Super simples, tá? Eu já faço esse pão há uns 6 anos pelo menos. Quase todo dia a gente come ele aqui em casa. Vou mostrar também a minha receita de hambúrguer caseiro, que fica muito mais saudável, nutritivo, e a gente sabe tudo que tem dentro, né? Todos os ingredientes, não tem surpresa. Vou mostrar também tudo passo a passo para vocês. Mas antes, eu lavei roupa, aproveitei que estava sol, acordei bem cedinho hoje. As crianças estão pedindo para ir no parque. Esses últimos dias fez muito frio aqui na minha cidade. E choveu também vários dias. Então, eu vou tirar essa roupa do varal aqui rapidinho. Pra não virar um monstro da roupa, eu já vou dobrar e guardar tudo. Quando finalizar aqui, a gente vai passar a tarde no parque. No final da tarde, na volta, eu mostro tudo pra vocês, as receitas. Mas fica aqui porque vai ser num piscar de olhos. A gente já tá fazendo a receita aqui, tá bom? Fim de tarde por aqui, já ficamos a tarde inteira fora com as crianças, estão felizes, agora bora preparar esse pão. A gente vai sovar na mão esse pão, porque a minha batedeira planetária quebrou, então o marido tá tendo esse trabalho de sovar na mão para mim, mas a gente vai ensinar aqui uma técnica de sovar dentro de um bowl, de uma vasilha, tá? Então, primeira coisa, você precisa colocar 10 gramas de fermento biológico dentro aí da sua vasilha. E agora você vai colocar um pouquinho só de água morna, tá? Precisa ser água morna. No total, nós vamos usar entre 300 ml a 500 ml de água, tá? Mas a gente começa com um pouquinho. Agora você vem com uma colher de açúcar. A gente ainda vai usar mais açúcar mais pra frente da receita, mas a gente faz esse pouquinho de água e uma colher de açúcar para poder ativar o fermento biológico. Um grande detalhe, se você usar água muito quente ou gelada, muito gelada de geladeira, você mata o fermento. Então, para ativar o fermento e fazer seu pão crescer bem bonito, você precisa estar com a água morna. Outra etapa da ativação do fermento é você utilizar um pouco de farinha também na primeira mistura, tá? A gente vai fazer uma sova bem basiquinha, bem mistura só, com a primeira farinha, e a gente vai colocar em torno de 220 gramas de farinha, porque o total de farinha que nós vamos usar aqui para essa receita de pão é por volta de 800 gramas. E a gente vai colocando a farinha de xícara em xícara. Como essa minha xícara, ela dá por volta de 220, 221, tá? 225 no máximo, a gente vai colocando desse jeito. Então, agora a gente vai mexendo aqui com a colher para dar essa primeira mistura, que é a ativação do fermento. Agora a gente vem com mais um pouco de água, não coloca tudo, tá? A gente não coloca a água toda de uma vez. A gente vai colocando água aos poucos e vai mexendo. Olha só a textura que fica. E depois de mexer um pouco com a colher mesmo, a gente vai continuar colocando o restante dos ingredientes. Como eu falei, o total de farinha para essa receita do pão vai ser 800 gramas mais ou menos, tá? Pode passar um pouquinho, 810, 805, né, por conta da variação aqui da xícara, mas é isso, tá? Se você quiser pesar tudo direitinho, você pode fazer 800 gramas cravado, senão você pega uma xícara que dê 200 gramas de farinha e você vai colocando até dar 800. Então, a gente vai colocar a farinha toda agora, tá? Ó, colocamos toda a farinha e agora a gente vai colocar o resto dos ingredientes, que são agora mais 3 colheres de açúcar, 20 gramas de óleo ou azeite. O marido tá fazendo no olho porque essas 4 voltas dá 20 gramas, tá?
E como a gente faz já quase todos os dias, tem coisa que a gente vai no olhômetro mesmo. Um ovo, esse pão fica bem nutritivo. E um detalhe aqui do ovo, a gente mistura esse ovo com um pouquinho de água para poder dissolver um pouco o ovo. Como a água não tá quente, não vai ter problema de cozinhar esse ovo aqui, né, fora da hora. A água tá bem morninha, lembra que eu falei, né? Então a gente dissolve um pouco o ovo porque facilita aqui na hora da sova, tá? E aí você mistura um pouquinho, dá uma leve misturada aqui com a colher mesmo ainda por enquanto, pra gente entrar aqui com o último ingrediente, que é o sal. A gente não coloca o sal em hipótese alguma em contato com o fermento. O fermento tá lá na parte de baixo, já misturado, né, com aquela primeira misturinha, aquela primeira ativação. E a gente vai usar 2 colheres de sal, que dá 20 gramas de sal, tá bom? Por que não pode misturar o sal com o fermento, diretamente com o fermento? Porque o sal, ele mata o fermento, tá? Não vai deixar o pão crescer, ele desativa o fermento, tá bom? Então, o sal é sempre por cima e depois de ter feito aquela misturinha que tá lá embaixo. Então, agora a gente vai misturar tudo aqui com a colher e daqui a pouco a gente começa a sovar. E olha que interessante a técnica que a gente vai ensinar aqui pra vocês. Mas antes, mais um pouquinho de água, porque tá muito seco isso aqui, né? Então, precisa colocar mais um pouco de água. Detalhe aqui pra água. Eu amornei 300 ml de água e vai precisar de mais. Lembra que eu falei que é em torno de 300 a 500 ml? Então, daqui a pouquinho a gente vai colocar mais água aqui, porque, ó, dá uma olhada aqui nessa massa, ela tá muito farinhenta, ela precisa ter um pouco mais de liga, vai precisar um pouco mais de água, e daqui a pouquinho você vai ver aqui a gente colocando mais água. Mas enquanto isso, é importante mexer, tá? Então, a gente vai mexendo bem para poder misturar o que tá ativado lá embaixo com todo o resto dos ingredientes que a gente colocou aqui. Agora a gente vai mostrar para você a técnica de sova, que você pode sovar dentro aqui do bowl, da vasilha, tá? Como que é? Você vai apertando com uma mão, você aperta com uma mão, vira e utiliza a colher para pegar tudo do fundo e virando também, olha só que interessante. É uma sova manual que dá bem menos trabalho, cansa bem menos do que ficar fazendo aquela ginástica toda, né, em cima da mesa. Mas a gente precisou colocar mais um pouco de água porque não tá dando liga, né? Tá faltando água aqui nessa massa. Se você não tá acostumado a fazer pão, vai colocando a água bem devagarzinho. Eu sei que tem receitas, tem pessoas que ensinam diferente, né? Coloca toda a água para depois ir colocando a farinha. O problema é que dependendo do clima, do ambiente aí da sua casa, da sua região, você vai acabar colocando muita farinha se você já colocou toda a água. E isso pode deixar o seu pão duro, né? Ele não vai ficar um pão macio, um pão leve, tá bom? Por isso que a gente faz o contrário, né? A gente coloca toda a farinha para depois ir colocando água aos poucos. Então, ó lá, a sova vai sovando, apertando com a mão, ó. E agora, depois de apertar com a mão, você vai fazendo soquinhos, tá vendo? Você vai empurrando como se fosse um soquinho. Olha só que legal. Junto com a colher, uma mão com a colher, você vai puxando com a colher e com a outra mão você vai dando soquinho. Cansa bem menos e é uma sova verdadeira mesmo, tá? Uma sova real, olha só. E aí você vai precisar sovar isso daqui uns 10 minutinhos, tá bom? Então, ó, passado 10 minutos sovando, mas 10 minutos é bastante, mas não cansa, né? Igual você estivesse sovando em cima da mesa. E o ponto é quando a massa tá desgrudando da sua mão. E aí você vai boleando ela, você vai puxando ela e boleando e já tá prontinha para ir descansar. Então agora a gente vai deixar essa massa descansando aqui dentro do bowl. Nós vamos colocar um plástico filme por cima e vai ficar dentro do forno desligado, tá? Dentro do forno desligado com a luzinha acesa. Porque a luzinha acesa dá uma leve aquecida no forno. Como hoje tá frio aqui, isso é uma dica de ouro, tá bom? Enquanto o pão cresce, a gente vai fazer o hambúrguer agora. Aqui eu tenho meio quilo de carne moída suína e 1 quilo de patinho.
Tenho também um pouco de cebola e alho que tá congelado, mas eu vou amassar tudo aqui, vai descongelar. Um pouquinho de sal a gosto. O tempero eu vou usar chimichurri e orégano. Para dar liga no hambúrguer, eu gosto de usar ovo. Um ovo só já é o suficiente para essa quantidade de carne. E agora o grande segredo é sovar bem a carne moída, né? Vai misturando todos os ingredientes. Eu amasso aqui o meu temperinho de cebola e alho, que ele estava congelado, então é só dar uma apertadinha aqui que ele já descongela. E vamos sovar bem essa massa. Massa não, né? A carne moída. E para a gente poder começar a porcionar os hambúrgueres depois que ela estiver bem misturada. Olha só, agora a gente começa a porcionar. Eu vou pesar todos os hambúrgueres porque eu quero 100 gramas de carne para cada hambúrguer. Eu deixo passar um pouquinho às vezes, tá? Então, às vezes eu deixo 101, 102, 105, até 105 gramas eu deixo, tá? Eu pretendo fazer 16 hambúrgueres, entre 14 a 16, vamos ver no final das contas quanto vai dar aqui. E eu tenho esse molde de hambúrguer, é antigo, eu comprei no mercado, gente. Né? Então não tem nem como passar link, nem como falar, né, dar endereço aqui para vocês. Ele é bem antiguinho, bem manual, mas serve, né? Então eu vou colocando a carne nele e apertando ali com a mão e é só tirar de cima. Eu tô fazendo aqui nessa forma de pizza porque eu levo esses hambúrgueres para congelar antes de fritar, tá bom? Antes de finalizar. Porque o hambúrguer fica muito melhor quando ele tá congelado. Então eu vou colocar todos aqui, vou porcionando, modelando aqui nessa assadeira e assim que tiver preenchida de hambúrguer, eu levo para congelar, tá bom? Então vem comigo que a gente vai ver no final das contas quantos hambúrgueres vão dar aqui. Uma curiosidade aqui da nossa família é que a gente gosta muito de preparar as coisas aqui em casa. A gente coloca as crianças para fazer junto. Então a gente faz pizza, a gente faz hambúrguer, a gente faz diversos tipos de lanche, a gente faz esfirra, enroladinho, um monte de coisa. A gente gosta de cozinhar. Meu marido gosta também de fazer a parte dos lanches. E eu nem sempre soube cozinhar. Quando eu casei, eu nunca tinha cozinhado nada, eu não sabia cozinhar nada. Eu fui aprendendo na raça. E esse ano eu completo 17 anos de casada. E eu posso dizer que eu aprendi a cozinhar faz só 10 anos, tá? 10 anos é muito tempo, claro, mas não é o meu período inteiro de casada, né? Então, os 7 anos foi na luta, errando muito, chorando, buscando aprender. Então, todo mundo pode aprender a cozinhar se tem essa vontade, se tem esse desejo. E aqui em casa, como eu estava falando, a gente gosta muito de fazer do zero, né? O nosso lanche, a nossa comida. Já estou começando a ensinar as crianças a cozinhar. E também, nós somos uma família numerosa, são 5 filhos, né? São 7 pessoas, 5 filhos mais eu e o marido. Então, qualquer saída, né, que a gente vai comer fora é um bom dinheiro. Então, a gente acaba economizando também fazendo em casa. É claro que a gente sai, a gente vai comer fora, mas a gente aproveita também para criar memórias cozinhando em casa. E eu já estou terminando aqui de modelar os hambúrgueres e ao total, com 1,5 kg de carne, colocando 100 gramas, 105, né, em cada um mais ou menos, eu consegui 16 hambúrgueres. Esses 2 últimos, eles ficaram com menos de 100, tá? Mas eles ficaram com 75 mais ou menos cada um. Então, alguns ficaram com 100, outros ficaram com 101, 105, 103 e esses 2 últimos com 75 gramas cada um. Agora, enquanto os hambúrgueres estão terminando lá de congelar, eu vou preparando todo o resto que a gente vai colocar no nosso hambúrguer de hoje à noite. E eu vou fritar esses bacons. Não coloco nada, tá vendo, gente? A panela já tá quente. E eu só coloco o bacon e ele vai soltando essa gordura maravilhosa que ele tem. E aqui a gente é um pouco apaixonado por bacon, então nossos hambúrgueres sempre tem bacon.
Então eu vou fritando aqui e olha, o meu fogão estava limpo, mas vocês vão ver daqui a pouco como vai estar esse fogão, gente, porque o bacon espirra demais, né? Mas tá bom, eu limpo depois, não tem problema, a alegria desse momento em família supera e tá tudo certo. O fogão a gente tem que limpar mesmo, né? O importante são os bons momentos que a gente vai criando num sábado à noite. E eu não deixo torrar muito não, ó, mas ele fica bem fritinho. Então eu vou tirando, tentando escorrer o máximo possível da gordura do bacon, porque todo o resto que eu for preparar aqui agora, eu utilizo essa gordura aqui do bacon, que é uma gordura boa. Olha só que lindo que ficou. Agora eu vou fritar os ovos, porque a gente também coloca um ovinho frito no nosso hambúrguer. Eu vou fritar 6 ovos aqui, tá? Porque na verdade quem gosta do ovo no hambúrguer sou eu, o marido e 2 filhos pequenos, a Valentina e o Josué. Os 2 mais velhos, Miguel e Pietra, eles preferem sem ovo. Mas tá tudo certo. Então 6 ovos fritos aqui rapidinho também nessa gordura do bacon. Eu coloco só um pouquinho de sal aqui no ovo e coloco a tampa para poder abafar e ficar bem gostosinho e rapidinho esse ovo. Quanto a sujar o fogão, não adiantou tampar muito não, porque o ovo também espirrou um pouco, mas tá tudo certo. Eu gosto de caprichar na apresentação. O marido tá arrumando a mesa lá pra gente e eu sempre capricho nas nossas mesas de finais de semana, principalmente quando é alguma comida especial, porque a beleza da mesa também importa. E aqui a gente gosta de dar uma seladinha no pão, também nessa gordura do bacon. Eu não mergulho totalmente o pão nessa gordura não, tá? Eu vou colocando na parte mais sequinha aqui da panela, para ele não ficar totalmente encharcado, mas eu dou uma torradinha, porque faz uma diferença também, é um tchan a mais no nosso hambúrguer. E aí ele fica assim, ó, uma torradinha de leve. Enquanto isso, o marido já vai me ajudando lá e passando maionese e montando os lanches com as crianças. Tá todo mundo já lá na mesa montando o seu. Dá uma olhada aqui no lado, vocês estão enxergando esse fogão? Ai, já tá tudo sujo, tudo espirrado, tava limpinho, gente. E tá frio, aí esfria rápido a parte de fora aqui do fogão, olha só, a gordura já até secou. Mas é o bacon que espirrou muito, e como também já secou bastante aqui a gordura do bacon, esse hambúrguer acaba que não espirra tanto, tá? Mas olha só como ele vai ficando bem bonitinho. Então eu deixo grelhar um lado e agora esse outro lado eu vou deixar ele grelhar um pouco mais e a gente coloca uma fatia de mussarela dobradinha ao meio, coloco a tampa da panela para poder abafar enquanto finaliza a carne e para também derreter um pouquinho do queijo, que é também um outro segredo do nosso hambúrguer. As crianças amam, eles falam que é igual de lanchonete. Os detalhes contam, né? Os detalhes importam. E aí eu levo aqui o primeiro prato lá para mesa e as crianças já vão colocando cada um no seu pão e eles ficam todos animados. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a minha mesa posta da noite do hambúrguer para vocês. É simples, tá? É uma mesa simples. Olha aqui que linda. Todos os hambúrgueres já todos fritos. Tem tomate, tem picles que as crianças amam para colocar também no hambúrguer. Ketchup, maionese, mais mussarela. Tem rúcula também para dar
um saborzinho amargo que a gente ama essa mistura. E é isso, gente. Nossa mesa simples, nossa família simples, mas tem muito amor aqui. E assim ficou o meu hambúrguer bem recheado. Olha, um desse aqui já sustenta bastante, viu? E o hambúrguer dessa noite ficou uma delícia. A nossa noite também foi maravilhosa. Tem música de fundo aqui e a gente ficou um tempão aqui na mesa conversando. Nem vou contar para vocês que o adolescente aqui de casa comeu um monte. Ai, mas a gente se diverte, aproveita, porque um dia não serão mais crianças, né? E a gente não esqueceu o pão, não, do começo da receita, tá? A gente vai finalizar esse pão agora. Tá todo mundo dormindo já aqui em casa. Já é 11h30 da noite, mas a gente vai finalizar esse pão. A mãe que ela ficou. Vamos ver. Aqui 400, tá bom. Vai ser dividir em 3. Vai ficar 400 e... Vamos fazer 3 bolinhas? 3 bolinhas. 470. Deixa eu ver se vai dar. 450. 460. Tira a mão um pouquinho para ver o peso. Aí. Mais. Agora dou uma boleada, né? A boleada igual a da pizza, né? Vou deixar ela bem retinha. Vai ficar bem... Isso aqui facilita na hora de abrir. Uhum. Né? As coisas agora. Agora a gente vai abrir aqui a massa do pão na mesa. Então, enfarinha um pouco, né? A mesa eu limpei, tá? Já tá limpo. E agora a gente vai então abrir aqui com o rolo, né? Bem delicadamente. E depois enrolar aqui o pão. Eu vou mostrar no detalhe aqui pra vocês. Se você não tiver rolo de abrir massa, pode ser uma garrafa, tá? Uma garrafa de vinho, uma garrafa de vidro que você tenha. É bom também, você consegue abrir.
E agora com uma faquinha, você faz uns cortes em cima do pão, porque isso ajuda na hora de assar. Fica bonito, né? Deixa uma estética bonita, embeleza o pão, mas é bom também para assar, tá bom? Agora ele vai abrir as outras duas massas. Vamos deixar todas iguaizinhas. Vamos colocar na geladeira até amanhã de manhã. Aí olha aqui, ó, já amanheceu e eu vou colocar esse pão para assar agora. Já é domingo de manhã. Todo mundo dormindo ainda. E eu vou colocar esse pão para assar. Daqui a pouco vocês vão ver que coisa mais linda. Isso aqui para mim, gente, é uma riqueza. É uma riqueza eu fazer meu próprio pão. Esse cheirinho de pão pela casa, junto com o cheirinho do café. Olha, memórias que a gente vai criando na nossa família que não tem preço. O pão aqui tá muito macio, muito cheiroso, muito quentinho. Já tem aqui um bebê pedindo pão com manteiga. Ele fala pão com manteiga. Então esse primeiro aqui vai pro bebê que tá aqui na minha barra, tá? Puxando aqui minha roupa pedindo pão. Olha isso que delícia. Se você fizer a nossa receita, volta aqui para me contar. Me conta, tá bom? Se você gostou também desse vídeo, deixa seu like. É muito importante seu like, você sinalizar pra gente se você tá gostando desse formato de vídeo, do modo como eu tenho mostrado para vocês as coisas que a gente vive aqui em casa. E agora esse daqui já vai ser o meu primeiro pedaço de pão. As crianças já estão tudo em volta aqui da mesa, viu? Todo mundo querendo seu pão. Mas esse daqui eu preciso mostrar para vocês, né? A manteiga derretendo, o meu cafezinho, para já vir aquele aroma maravilhoso de pão fresquinho feito em casa com café. Olha, isso aqui é uma riqueza. Isso é uma riqueza. Vou terminar de me arrumar aqui com vocês, finalizar aqui minha make, porque nós estamos indo para missa. E esse é a minha rotina de domingo. Então a coisa principal do meu domingo é sempre a Santa Missa em família. A galera já tá lá no carro e é sempre assim. Eu sempre termino de me arrumar enquanto o marido vai colocando as crianças no carro, vai prendendo os menores na cadeirinha. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês façam a receita do pão, do hambúrguer e voltem aqui para me contar, tá bom? E em breve teremos mais vídeo aqui no canal. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, me ajude a fazer esse canal crescer e a gente se vê no próximo, tá bom? Grande beijo e até!